pessoal, muito boa noite, obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui no canal do Boi, audiência maravilhosa do Brasil inteiro e fora do Brasil. Hoje, o Domingão do Carlão traz um convidado para lá de especial, o meu amigo Lair Hansen. O Lair é o seguinte, ele é o presidente das Américas, da Iara para as Américas. Olha só, gente. Esse programa, Deus me ajuda, uma barbaridade. Só coloca a gente da prateleira de cima. Ô, Lair, antes de mais nada, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo dedicado a esse papo aqui, viu? Muito obrigado, Carlão. É um privilégio para mim e é um prazer poder novamente conversar contigo. Maravilha. Ô, Lair, vamos começar do começo. O povo gosta de saber aqui que a gente traz aqui executivos do calibre do seu e as pessoas às vezes se esquecem que as pessoas não nascem prontas, né? Elas vão se fazendo ao longo da vida. Então, eu queria começar do começo. Você que nasceu lá no interior de Itapiranga, em Santa Catarina, lá no sul é comum a gente chamar os bairros, aqui eu chamo de bairro dos Mirandas, bairro dos Ferreira. Lá no sul, em vez de bairro, chama-se linha, não é isso? Linha Maria Goretti, né, é uma comunidade do interior do município de Itapiranga, Santa Catarina, um município pequeno, acho que hoje deve ter aí menos de 10 mil habitantes, e foi lá que eu nasci, né, no interior, meu pai tinha uma serraria e a minha mãe é professora, então foi lá que eu nasci e em seguida nos mudamos para a comunidade vizinha, Linha Conceição, e foi onde eu passei a maior parte da minha infância, né? E onde começou a minha educação, eu diria não somente formal, né? Mas especialmente da parte de valores, né? Que é o que eu acho que hoje mais me orgulho, né? Que eu trouxe da minha família, dos meus pais. Pois é, você sabe que eu tenho uma lembrança muito forte em eu falo que deve ter sido mais ou menos ali por fevereiro de 1972. Eu peguei uma carona na garupa do meu avô no cavalo e ele me deixou na escola. Esse primeiro dia de aula foi assim uma coisa que marcou profundamente assim a minha vida e eu me lembro como se fosse hoje. Né? Eu estou me vendo descendo da garupa do cavalo do meu avô, indo lá para a escola. A gente estudava naquelas escolinhas que tinha a gente sentava numa carteira que tinha um coleguinha do lado, né? A primeira, a segunda série juntos. Eu queria detalhes disso com você e se isso te marcou profundamente, eu queria que você falasse sobre isso. Isso marcou muito, né? Até por um dos aspectos que você falou, né? São comunidades pequenas do interior, então de fato ali tinha 3 classes dentro de uma sala de aula, né? Uhum. Primeira série, segunda série, terceira série, e a professora era a minha mãe, né? Minha mãe se aposentou, né? Como educadora, né? E sempre no nível de alfabetização e nos primeiros níveis, né? E a minha mãe foi a minha professora na primeira série, na segunda série e depois em partes da quinta até a oitava série. Então, isso é uma memória muito gostosa, né? E a gente fazia muito parte da escola também, né? Então, Uhum. todo o entorno, né? Pelo fato de a minha mãe ser professora e dar aula para várias turmas, né? Então, a gente, enfim, a partir dali já começou esse senso de dono se desenvolver desde pequenininho. Então, isso me marcou muito na minha educação. Você está me dizendo, então, o seu pai era, vamos dizer assim, mexer com serraria, a sua mãe professora, eu posso supor que você teve uma infância, não foi foi uma infância, vamos dizer, assim, estruturada, né? Então, nessa primeira fase da primária, em linha Maria Goretti, né, meu pai com a serraria, minha mãe com a educação, né, com apoio de familiares, até para criar a família, nós somos 6 irmãos, né, uma escadinha. Uhum. E aí, quando nós mudamos para a comunidade vizinha, linha Conceição, aí o meu pai já
também entrando como caminhoneiro e começou a viajar, que é a maior parte da carreira do meu pai é como caminhoneiro, e a minha mãe como professora. E isso fez com que nós tivéssemos que, de uma base, não diria pobre, né, mas sem muitas sobras, né, Uhum, fez com que a gente também, desde cedo, tivesse que trabalhar bastante, né? Então, uhum, as rotinas, desde tirar leite, tratar a criação, ou, por exemplo, ajudar a fazer a comida, porque o meu pai viajava, minha mãe era professora, né? uhum. Então, a minha mãe deixava a comida de manhã colocada, né, pré-pronta e, né, quem estava ali tinha que concluir a comida. E depois do almoço, a mãe tinha que descansar porque seguia professorando de tarde, então cada um tinha que lavar a louça, outro tinha que secar a louça, outro tinha que esfregar o fogão, aquele fogão antigo, outro tem que ilustrar a sala, outro tem que então cada um tinha a sua tarefa. E já trabalhar na roça, né, desde cedo, não era nenhum pecado e trabalhar nunca fez mal para ninguém. Então eu me orgulho muito disso, né, que desde cedo a gente sempre teve muito essas responsabilidades de trabalhando junto com a família na lavoura, na criação, enfim, e na gestão da casa também. E eles foram, obviamente que tem toda uma formação formal, Carlão, mas é, são coisas que você traz de berço, né, da tua educação. Meu pai foi o meu melhor professor de planejamento, de organização e métodos, né? Minha mãe foi a melhor professora de economia que eu tive na minha vida, porque é na vida real, né? Então fazer milagres, né, com o orçamento, né, sempre cuidando, administrando e tal, e são coisas que me marcaram muito. Meu pai como caminhoneiro, eu acompanhei muito, eu dirigi caminhão, eu estive na boleia do caminhão ajudando meu pai também. E, e são essas coisas simples, né? Diz assim, bom, pega o caminhão, olha aqui, Olair, aqui nessa serra aqui, você bota o caminhão na banguela aqui a 65 por hora, que você vai conseguir fazer aquela curva lá antes do rio sem problemas, e tu vai conseguir chegar lá na frente e otimizar a subida do morro comprido que tem lá. Então, são essas coisas pequenas da vida, né, que você aprende na prática junto com seus pais, e que você leva para a vida, que te acompanham no resto da tua vida. E muito a questão de disciplina, Carlão, porque é uma família alemã, Uhum. católica, então uma disciplina muito forte, né? Eu me orgulho hoje, né? Dessa educação firme que a gente recebeu, onde ficava sempre muito claro o que podia e não podia ser feito, né? Coisas como assim, né? Fazer arte, né? A criança vai lá fazer arte, né? Uhum. Bom, vai fugir, né? Não, não tem problema. Meu pai dizia, a mãe dizia assim, não tem problema, vai voltar, né? E quando volta, né? Então foge uma vez, né? Então, ou você está lá, imagina 6 irmãos, né? E você está lá, né? Tem briga, tem isso e tal. Meu pai, ele só fazia assim, lá do quarto dele, ou de onde ele está. E já, né, sabia exatamente o que você podia e não podia fazer. Então, essa questão de disciplina também, né? E sem perder o lado humano, né? Sem perder esse lado Uhum. familiar, são coisas que me marcaram muito na minha educação. Você sabe que eu sempre falo que da minha infância me lembro assim, minha mãe me ensinou muito o valor da memória, sabe? Porque a gente aprontava, como você falou aí, a gente é, ficava fazendo arte, né? E fazia uma arte, minha mãe dizia assim: olha, quando vocês entrarem aqui dentro de casa, vocês vão ver só. E a gente não entrava, então a gente passava o dia todo meio que, né? Mas assim, a minha mãe tinha uma memória que era assim, a gente pisava dentro, o castigo estava pronto. E invariavelmente, ó, a minha mãe tinha uma varinha de marmelo lá que era, ela foi ela educou muito, viu? Uma vez só de vara de marmelo é uma coisa inesquecível, faz um bem danado para a memória. Eu lembro de um fato assim que lembro até hoje que a gente morava perto de um rio lá na linha Maria Goretti e enchente, ponte alta, o rio levou um dos pilares, né, machucou um dos pilares e a ponte ela baixou de um lado, né, e ficou, né, não caiu, mas deu uma envergada bonita, né?
E aí começa a juntar a população, os vizinhos ali na volta e coisa e tal, né? E, bom, não dá para passar, não dá para passar, né? Não, né? Dá para passar, vamos mostrar que dá para passar, né? E nisso chega o meu pai, né? E nós estava lá, tinha cruzado, eu e meu irmão, né? Tínhamos cruzado a ponte para o outro lado e ele só esperando a gente voltar lá com a vara de marmelo e fez a gente dançar ali no meio do povo, né? Da multidão, né? Por ter feito algo que não era o correto. E que nunca fizeram mal para a gente essas coisas, né? Então a educação hoje é diferente, mas dentro do contexto na época, né? Uma são coisas que, enfim, né? Que me marcaram, mas da forma positiva, né? Uhum. Obviamente se diz crianças, né? A gente fazia arte, fazia besteira, às vezes brigava, né? Com algum colega do colégio, né? E meu pai pegava a gente e levava lá na casa e fazia pedir desculpas, né? Então, são coisas assim que vão te marcando, né? E vão te forjando e vão te formando, né? Para o teu futuro. Como é que era a formação? Você falou, sua mãe era professora. O seu pai tinha formação, ele é nascido no Brasil ou ele é descendente, seu avô era alemão? Me conta um pouquinho disso. É a terceira geração, meu pai, ele tem só educação básica, né? E mas tem uma formação grande de vida, né, da escola da vida, né, e por isso tem sido e foi e é um dos meus maiores professores, né, e a mãe é minha maior professora, né, pelos ensinamentos práticos que eles nos trouxeram ao longo de toda essa jornada. O Lair, eles são vivos ainda? São vivos os dois, né, já agora já lutando aí com os desafios, né, da idade. Então Uhum, nós infelizmente tivemos que tirar eles lá da linha Conceição agora recentemente, né, uhum. e levar eles lá para o Paraná, onde moram dois dos meus irmãos, né, para eles poderem ter o acompanhamento, né, que eles precisam, né, com os desafios aí da idade. Estão com quantos anos aí? 78, 79. Eu nasci aqui na roça também, e minha mãe sempre dizia que ela não estudou, assim como meu pai, acho que ela terminou até o terceiro ano só da escola, mas ela disse que ela fazia questão absoluta que os filhos dela estudassem pelo menos até os 18 anos. Ela falava assim, até os 18 anos. E assim foi, né? E assim foi feito, e todos nós acabamos que a gente sabia a dureza que era a roça. Eu, pelo menos, assim, todos os meus irmãos sabiam a dureza que era a roça. E a nossa meta, que não se chamava meta, mas era uma coisa muito clara, e meu pai deixou isso muito claro: vocês vão estudar. Se repetir de ano, vai para a roça, vai para a enxada. E isso teve um efeito psicológico muito grande, né? A gente, invariavelmente, nós não estudamos em colégios bons, nada disso, sempre em colégio público, mas a gente tinha meio que a obrigação de ser o melhor da classe. Se a gente não, nós tínhamos que passar e passar bem passado, né? Como é que era essa exigência dentro aí do seu mundo? Não, você pode imaginar com uma mãe sendo professora, né, e uma professora muito bem reconhecida, e dentro de uma cultura alemã, e com os pais sendo também uma referência na comunidade, né? O meu pai era o regente do coral, meu pai e a minha mãe eram ministros da Eucaristia. Então, obviamente que era uma pressão muito grande cada vez que chegava o boletim, né, para prestar contas, né, e conversas bem sérias sobre isso. E Uhum. sobre continuar estudando, meu pai sempre nos dizia, né, é, vocês só podem parar de estudar quando souberem o quanto são burros, né? E como que dizendo assim, é um constante aprender, né? Precisa continuar estudando. Então, essa foi assim essa cobrança saudável, né, como no teu caso também, né, de sempre levantar a régua, né, de sempre querer buscar o melhor, né, e de sempre estar na frente, de sempre ser uma referência, e especialmente de não de não gerar uma impressão negativa, né, de não decepcionar, né, porque a expectativa sempre era muito alta que a gente tirasse uma nota muito boa no colégio.
você ficou, isso tudo aconteceu aí no interior, no sítio ainda. Até quando vocês estudaram? Até quando vocês ficaram aí? Quando é que Aí foi? Como é que foi uma mudança aí? aí você, né, isso é linha Conceição, interior, né, de Itapiranga, você Uhum, tem até a oitava série. Então, para ir para o segundo grau, você tem que ir para a cidade, né, uhum, Itapiranga, cidade, para fazer o segundo grau. Então, e eu fiz o segundo grau técnico em contabilidade, né, num colégio chamado Fundação Educacional de Itapiranga, FUNEI. uhum, E aí, uma parte disso eu fiz de casa, né? Ou seja, trabalhando na roça durante o dia e de noite indo para lá para, né, para a sede do município, lá são 25 quilômetros de distância. E uma outra parte eu mudei para a cidade, né? A minha avó, hoje já falecida, ela morava lá na cidade, eu fui morar com ela e aí eu passei a trabalhar, aí eu comecei o meu primeiro emprego, né? Que foi de operador de áudio na Rádio Itapiranga, né? Sonoplasta se chamava na época, né? uhum, Então eu, né, que colocava as músicas, liga o microfone, enfim, né? Que está junto lá com o locutor. Então esse foi o meu primeiro emprego formal em Itapiranga, na Rádio Itapiranga e paralelamente então fazendo o meu segundo grau, né? E daí eu trago também, né, uma das coisas que eu carrego comigo até hoje, né, lá na entrada do colégio, lá dizia assim, faze bem o que fazes. Aí é algo que um mantra que eu trouxe comigo, né, quer dizer, onde vai botar a mão, né, faz bem feito, porque a digital vai ficar ali, né, e vai ser sempre, né, em algum momento alguém vai olhar para isso. Então eu me formei aí, técnico em contabilidade, né? Então esse foi outro passo, né? De sair de casa, né? E começar uhum, a estudar. Dali eu fui, pela minha performance no colégio, selecionado para ser estagiário na Caixa Econômica Federal, no meu último ano de segundo grau, que foi um passo também interessante, né? Então eu trabalhei um ano como estagiário na Caixa Econômica Federal. E aí depois, então, aí o próximo passo, né, vim para Porto Alegre para então fazer faculdade aqui em Porto Alegre, onde eu continuo morando até hoje, né? E aí cada vez mais se distanciando fisicamente lá daquele ponto de origem, uhum, mas para o qual a gente voltava cada ano, né, até agora recentemente, né, nós continuamos lá com a propriedade lá na linha Conceição, mas infelizmente, como eu falei, os nossos pais tiveram que sair de lá para estar junto com um dos nossos irmãos. uhum. Então, e aí seguiu a jornada de formação e a jornada de trabalho, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha suporte, né? Capacidade dos pais ou da família de somente estudar, quer dizer, tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade, né? Então isso sempre foi feito em paralelo. E você foi fazer faculdade de? Administração de empresas na PUC aqui em Hum, Porto Alegre. olha aí, mas outra coincidência, né? Que eu também fui fazer. Eu fiz técnico agrícola e depois fui fazer jornalismo na PUC de São Paulo. Ah, É, e eu trabalhei um tempo, né? Dizer, era essa jornada, né? De ter que trabalhar, de uhum, ter que estudar e, né? Sempre fazer bem o que fazes, né? De querer fazer bem feito, né? Então, uma jornada eu trabalhava aqui numa cidade satélite aqui de Porto Alegre, em Esteio, uma boa parte da minha formação. uhum, E, e a PUC do outro lado, do lado oposto, né? E a uhum, maior parte desse tempo que eu estudei na PUC, eu não tinha carro, não tinha moto, né? Então era pegar o trem para ir trabalhar, né? Saindo 5h30, 6 da manhã, voltar para Porto Alegre no final do dia de trem, pegar um minhocão para ir para a PUC, né? Voltar, chegar em casa 11, meia-noite, estudar, né? Porque né, tinha que se preparar e tal. E essa foi a rotina, né, durante esse período, porque tinha que trabalhar e para poder pagar a faculdade, né, não tinha jeito. pois é muito interessante essa sua jornada. Você queria fazer administração ou você pensava em ser outra coisa? Como é que isso estava na Não, sua cabeça? não,
Eu sempre quis fazer algo relacionado a isso, né? Uhum, Quando a gente, enfim, né, lá na roça ainda, né? E então nós trabalhamos com lavoura e meu pai é caminhoneiro, né? E a gente basicamente fazia tudo na roça e tal. E eu já, entre os meus irmãos e com meu pai, já, inclusive o meu apelido, né, eles me chamavam de gerente, né, entre os irmãos. Então, ali começou a saltar um pouco uma veia de gestão, eu acho, né, e uhum, que sempre me cativou, né. E eu tinha um pouco já uma ideia de fazer algo um pouco mais generalista e não tão específico numa área. Então, por isso que entrou a administração. Eu trabalhava na época numa empresa de construção civil em Esteio, como eu te comentei. uhum, E aí foi talvez um dos passos mais decisivos na minha vida, né, a nível de carreira, porque durante o curso de administração que eu fazia na PUC, já da metade para frente do curso, quase próximo à formação, eh, eu conheci essa empresa chamada Adubos Trevo, né, uhum, que hoje é a Yara, uhum, e eh, e eu selecionei essa empresa que eu queria trabalhar nessa empresa, né. Então, tinha um professor também na PUC de Recursos Humanos, Raul Rosário, que trabalhava nessa área também de assessoria de recursos humanos e conhecia ainda mais dessa empresa do Bustreva, uma empresa que chamava muita atenção pelo que ela investia em pessoas e desenvolvia e coisa e tal, e eu decidi que eu queria trabalhar nessa empresa. E eu fui atrás, né, e me formei, e fui atrás, e eu, a essa altura, eu já era gerente nessa empresa de construção civil, gerente administrativo financeiro, e apareceu uma vaga para ser supervisor administrativo financeiro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tinha aqui para o interior, e uhum. baixar de posição. E eu decidi aceitar. Então, eu mudei lá para Santa Maria, fui morar na Casa do Estudante da Universidade Federal de Santa Maria, na primeira fase disso, e eu coloquei para mim como objetivo de que eu ficaria 2 anos no máximo lá em Santa Maria e que eu queria estar em outra posição na empresa em 2 anos. E 2 anos e 4 dias eu assumi como gerente administrativo financeiro, né, o gerente administrativo a nível nacional dessa empresa em Porto Alegre. E aí, né, seguiu a jornada, né? Eu posso te contar, se tu quiseres, depois um pouco da carreira, né? Terminando, né? Essa empresa eventualmente acabou sendo comprada pela Yara e vários movimentos meus lá dentro, né? E terminando na posição de presidente e agora na presidente das Américas. E aí Maravilha. tem um fato só antes disso, Carlão, que é um Aham, fato marcante na minha vida, na minha carreira, que lá pelos anos 90, não sei exatamente, 91 mais ou menos, eu fiz um concurso do Banco do Brasil e não somente passei, como fui chamado, né, para assumir. uhum. E decidi não assumir. Eu quase fui deserdado naquele momento, porque esse era o sonho de consumo, né, de poder ser um funcionário de uma Caixa Federal, de uma Petrobras, de um Banco do Brasil, né? Banco do Brasil era, né? E eu decidi já, né, aí olhando um pouco, né, o que eu via numa Dubos Trevo e tal, né, e o que podia fazer, eu decidi não assumir. Né? E isso foi, acho que, um divisor de águas, né, porque seriam carreiras totalmente distintas. Eu não, né, não é melhor ou pior, mas isso me levou para uma carreira, né, eh, eh, que seria totalmente diferente, né, se eu tivesse tomado outra decisão. Não sei o que seria, mas na época foi uma decisão muito, muito, muito difícil. Eu fico imaginando, eu já pensei sobre isso algumas vezes, e tem algumas coisas, algumas decisões, né, que você toma na vida, que depois, agora, olhando em perspectiva, né, você fala que poderiam te levar para caminhos completamente distintos, né? Mas talvez você fosse presidente do Banco do Brasil, alguma coisa nessa linha, né? Com certeza você teria tido sucesso também. Eu acho que você, pelo que você acabou de mostrar para nós aí nesses primeiros 20 e poucos minutos de conversa, é o que ressalta assim, o valor fundamental
da educação, né? E eu falo educação no sentido amplo da palavra, não só a educação formal, mas a educação essa que vem de berço, essa que tem família estruturada, enfim, eu acho que uma história bastante interessante. Eu acho que essa primeira fase já deu para vocês aí que estão acompanhando, que estão firmes aí nesse horário avançado aqui, firme uma história bacana. Eu, pelo menos, estou adorando essa conversa aqui com o Lair. Lair, agora vamos entrar nessa. Você já deu você deu um passo gigante, você já falou um pouquinho do que aconteceu até chegar aqui. Eu já falei que o Lair hoje é o presidente da Iara Américas, mas eu acho que muita água rolou nesse caminho. Eu queria que você trouxesse para nós e fosse fazer o seguinte: quais ensinamentos lá do seu pai e que você foi usando aí nessa sua trajetória, e vai contando um pouquinho para nós dessa sua opção, esse caos, eu vou chamar até de caos, né? Essa história de optar por não entrar no Banco do Brasil, eu imagino o frisson que isso deve ter causado lá, né? Não, e aí meu pai me dizia sempre, perca tudo na vida, mas não perca a credibilidade. Uhum. Né? Seja uma pessoa de valores, né? Respeite as pessoas, mas sempre tentando, né? Então, uma das coisas que sempre me pautou é deixar eu aumentar a minha paleta, né? De coisas que eu posso fazer, de coisas que vão me diferenciar. Então, eu sempre tive esse mote, né? Seja na formação formal que eu fui buscando, né? Em gestão de recursos humanos, em negócios internacionais, em pós-graduação no Brasil, na Argentina, eh, e sempre aberto ao novo, né? Então, dentro disso, né, um outro passo importante, né, na minha carreira profissional e pessoal, né? Eu dentro da Dubos Trevo, no ano de 1995, teve a oportunidade de ir para a Argentina e assumir uma posição lá numa unidade que a Dubos Trevo tinha na Argentina. Uhum. O Trevo vinha passando por dificuldades e, e eu fui para a Argentina. E a Argentina é um capítulo muito importante na minha vida, por vários aspectos, né, pessoais e profissionais. No aspecto profissional, porque logo em seguida que eu cheguei lá, a questão de 2 a 3 meses, é, é, a unidade da Argentina é vendida para o que hoje é a Yara, que na época se chamava diferente, né? Então, a unidade de fertilizantes da Argentina é vendida para a Yara. Uhum. E eu sou confrontado com uma decisão muito importante, né? O que eu faço na minha vida? A Yara estava começando na Argentina, ela não tinha base, né? E ela me convidou para migrar para a Yara, né? Sair da Dubos Trevo e ir para a Yara. E eu tinha um amor tremendo pela Dubos Trevo, né? Uma empresa assim que também me projetou, me fez crescer, me desenvolveu e tal. E a empresa, né, quebrando aqui no Brasil, vendeu esse ativo lá na Argentina e eu tinha que tomar uma decisão. E foi uma decisão muito difícil, né? Mas eu consegui fazer uma transição e consegui fazer o fechamento da Dubos Trevo e basicamente trabalhando para as duas empresas, né? E fazendo, né? Construindo, né? A Yara lá na Argentina. E eu digo, foi uma decisão profissional muito importante, porque depois disso aconteceram muitas coisas, né? Eu passei a trabalhar numa empresa internacional, eu não falava inglês, eu tive que aprender a falar inglês, né? A primeira visita dos noruegueses lá na Argentina era sinal de fumaça comigo, né? Com tradutor e coisa e tal, né? Então eu decidi que bom, ou eu falo inglês ou eu tô fora dessa empresa, eu não vou nem poder mostrar, né? O que eu sou capaz de fazer, coisa e tal. Eu fiz duas coisas. Uma, não tinha nem acertado condições, nada com eles, assim, eu vou fazer esses caras precisar de mim, né? Eu sei o que tem que ser feito aqui, eu conheço o negócio, né? E dei duro dia e noite, né? Para fazer o setup da empresa e tal.
E chegou um momento, obviamente, que eles basicamente, não é que não podiam, né, ninguém é imprescindível, mas eu já tinha gerado, né, o que me deu né, uma entrada muito boa na empresa. E decidi estudar inglês. E em 6 meses eu estava fazendo a minha primeira viagem de negócios para a Noruega, né, e já me virando sozinho no inglês. E aconteceram muitas coisas depois, né? Por exemplo, a Yara acabou comprando o controle acionário da Dubustrevo no Brasil, então eu voltei para o Brasil e tal. Mas no aspecto familiar também foi onde eu conheci a minha esposa, a Argentina, né? Eu conheci ela nesse período lá na Argentina e trouxe o melhor da Argentina para o Brasil, né? Com quem eu construí essa linda família que a gente tem hoje. Então, o capítulo da Argentina é um capítulo muito importante porque ele faz a minha transição desta empresa Adubos Trevo, que foi um marco na minha vida, para a empresa internacional, que é a Yara, e que me levou a essa carreira que eu tenho hoje. E, por outro lado, foi onde, então, eu constituí, né, a família que eu tenho hoje, da qual eu me orgulho tanto também. Então, foi um capítulo muito importante. Como é que chama a sua esposa? Sônia. Sônia. Muito bem. Então, dona Sônia, um abraço para a senhora. Obrigado por liberar ele aqui para a gente fazer essa entrevista aqui, que tá show de bola. Escuta, que maravilha. Então, você conheceu a Sônia e ficaram quanto tempo morando ainda mais na Argentina? Eu fiquei até o ano de 1999, comecinho de 2000, quando começaram então as negociações finais para a aquisição do controle acionário da Adubos Trevo aqui no Brasil. E a essa altura, né, eu conhecia muito bem a Adubos Trevo, que eu trabalhei lá há vários anos, né, e agora já tinha trabalhado aqui 4 anos, né, na Yara. Então era uma natural, né, que eu voltasse, né, e fizesse parte desta aquisição e começar essa jornada, porque esse é o verdadeiro começo da Yara no Brasil. Até então, embora a Yara tivesse aqui no Brasil desde os anos 70, ela tinha 0,0 algo de mercado, alguns nichos muito específicos, era uma empresa muito pequena. Com a aquisição da Adubos Trevo no ano 2000, a gente dá um salto, né? E isso é uma história interessante também, porque era uma empresa que estava em concordata e nós levantamos, né? É uma negociação muito difícil, né? Acho que eram, né, sei lá, mais de uma dezena de bancos. Tivemos que aprovar leis aqui no estado, porque tinha um banco estatal que não podia converter dívida em ações, enfim. E nós conseguimos anunciar o fechamento da aquisição às 5 horas da tarde do último dia onde ia ser decretada a falência da empresa, dia 7 de julho de 2000. É um dia que eu não esqueço, porque é um dia que marcou muito, porque entre outras coisas, né, eu acho que nós salvamos aí na época próximo de 1.000 colaboradores, né, que iam ficar sem trabalho e coisa e tal. E por outro lado começamos a jornada de crescimento da Yara aqui no Brasil. Então nesse momento eu voltei para o Brasil e a Sônia ficou lá na Argentina. Então esse namoro platônico aqui por 2 anos até que a gente, né, no ano de 2002, então ela veio para cá e a gente casou e enfim, né, e somos muito felizes até hoje. E é Maravilha. uma peça muito importante da minha carreira profissional, né, porque me dá a base e as condições para que eu realmente possa focar nisso sem a gente perder todo o centro também na formação dos nossos filhos e ter esse equilíbrio e essa base, além de ser uma grande parceira de discussão também. É uma história que vocês estão vendo aí. Esse programa é legal porque a gente, através de coisas profissionais, a gente acaba conhecendo o lado pessoal, a gente acaba entendendo como é que se forja um grande executivo e como é que um grande executivo pode ser também uma figura humana extraordinária, como é o caso do meu convidado aqui, do Lair Hanze. E, Lair, pessoas, né? Você sempre fala muito disso e você fez questão de ressaltar aí a importância, né? Você não está falando você não falou salvamos uma empresa, você fez questão de dizer que salvamos 1.000 colaboradores.
essa formação humana está muito presente dentro da sua carreira, né? Eu sempre gostei, né, do elemento pessoas, né, porque eu acho que você tem uma forma de você ter êxito como basicamente em tudo, né? É a questão de pessoas, né? Porque tudo é através das pessoas. Especialmente quanto mais você cresce numa organização, o segredo é que você tenha sucesso através das pessoas e não apesar delas, porque quando você tem uma empresa pequena onde você faz tudo, ok. Agora, quando você tem uma empresa, né, e você vai crescendo da forma como a gente cresceu, é através das pessoas que você faz as coisas. Então, o elemento humano, o elemento pessoas, ele sempre esteve muito presente na minha vida. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu gosto muito de ver as pessoas florescerem. E ao longo do tempo, né, a nível de gestão, você vai vendo que para você ter sucesso, você tem que fazer com que as pessoas tenham sucesso. Então, a minha missão sempre é como é que eu faço para tirar no sentido de fazer florescer o melhor de cada pessoa. Porque se eu consigo fazer com que cada um na minha equipe, a sua maneira, né, dê o seu melhor, bom, isso vai ser o meu sucesso, né? Então, de alguma forma muito simples, o meu principal trabalho é fazer a minha equipe ter sucesso. Se a minha equipe tem sucesso, eu vou ter sucesso. Se a minha equipe não tiver sucesso, não tem jeito de eu ter sucesso. Olá, deixa eu te falar, nós estamos aí, essa sua trajetória profissional, nós estamos aí por volta do ano 2000, mais ou menos, e eu queria que você, é, vamos dizer, para a gente chegar até aqui, como é que foi esse Brasil dos últimos, digamos aí, dos últimos 20 anos? Como é que foi esse crescimento? Como é que foi essa aquisição e depois virar aí para a gente entrar um pouquinho na reta final do nosso papo aqui? Como é que foi sua carreira aí? Aí tem alguns aspectos interessantes, porque nós começamos uma jornada com uma Dubus Trevo, né, uma empresa Uhum, que estava em concordata, né, a porta da falência, então começamos basicamente do zero, né, e construímos a partir daí, fomos construindo, depois fizemos outra aquisição em 2006 aqui no Brasil, uma empresa chamada Fertibras, e onde a gente entrou no sistema de produção aqui no Brasil, na época chamada Fosfértil, e e nesse momento eu virei vice, eu era então diretor financeiro, né, da Yara aqui no Brasil, com a aquisição da Dubus Trevo e da Fertibras. Comandei a aquisição já da Fertibras na época. uhum, Eh, e, e aí nós tivemos um momento muito delicado, porque e aí foi interessante, porque como a essa altura eu já tinha uma trajetória muito sólida aqui no Brasil, e sempre os presidentes da Yara Brasil eram estrangeiros. E eu sempre estava numa situação onde o pessoal, de alguma forma, dizia assim: bom, você tem que ir para o exterior primeiro, né, para fazer uma experiência, para poder ser presidente. E, por outro lado, dizer: não, você não pode sair porque a operação está, né, é você basicamente que toca a operação, né, embora seja o diretor financeiro e tal, o vice-presidente. Mas aí, lá em 2006, né, embora não tenha saído do país, né, só essa incursão de 4 anos na Argentina, que ainda foi pela Dubos Trevo no começo, eu disse assim: bom, ok, você está liberado para ser o presidente da Yara no Brasil. E isso acabou acontecendo, né? E eu virei o presidente da Yara no Brasil, e aí veio o September 11, né? E uhum. então eu carrego o título de ter tido os maiores resultados da Yara no Brasil, mas também carrego o título de ter tido o maior prejuízo da Yara no Brasil, que foi naquele ano onde todo o setor, né, levou uma paulada fenomenal. Bom, uh, e aí eu sou convidado para ir para Oslo, né, depois, né? Uhum. Dizendo: bom, você não precisa ir, mas, né, se você quiser ir e tal. E eu chego lá em Oslo, né? Eu assumo uma posição mundial de diretor financeiro, né? Eu vou com a família, obviamente, né? Uma jornada fantástica para a família e para mim lá em Oslo. Uhum.
ano de 2009. Mas eu chego lá e eu venho um pouco com esse estigma do que tinha acontecido no Brasil, né? Então, bom, novas pessoas assumem e tal, né? E eu fico um pouco à margem do que acontece no Brasil por alguns anos, né? Então, você fazem incursões, uma trajetória, você tentam coisas e tal, né? Administrações do exterior e tal. E eu foco, né, realmente naquilo que eu fui para Oslo, que é para ser, né, o diretor financeiro de todo o sistema global de produção. Então, conhecendo a nível mundial todas as plantas de produção e tal, até que a situação aqui no Brasil chega a um ponto insustentável e, né, eles me chamam de volta, então, para voltar para o Brasil e para comandar né, o que a gente queria, então, fazer uma incursão maior de crescimento, né, e resolver alguns problemas aqui na nossa operatória no Brasil. Então, depois de 4 anos na Noruega, 4 anos fantásticos, uma experiência a nível pessoal, de família, né, e profissional fantástica, né, muitos ensinamentos. Eu digo assim, lá na Noruega, eu nunca trabalhei tão pouco fisicamente, mas nunca produzi tanto na minha vida, né? O sistema é diferente, você trabalha de outra forma, estruturado e tal, né? Eu não estou dizendo certo ou errado, é outra forma, então te traz uma série de ensinamentos, né? E, bom, e aí eu volto para o Brasil, né? Então, essas coisas que acontecem nas empresas, né? De problema você vira solução, né? De solução você vira problema, né? E tal, né? E aí, voltando, e aí comandando essa grande jornada de crescimento aqui no Brasil, onde eu comandei, né? 5 aquisições, participei de 6 aquisições, e que levaram então a empresa lá de 2000, onde tinha 0, algo de mercado, a ser a líder aqui do mercado e num programa, né, de investimentos e aquisições muito violento e com muitos ensinamentos, né, Carlão? Porque você tem desde uma Adubos Trevo, que eu falei que estava em concordata, né? Então, assim, né, todo mundo dizendo assim, bom, graças a Deus, né, que chegaram, né, nos salvaram e tal. Há uma Fertibras, onde é uma aquisição de uma empresa relativamente menor, né, onde você tem que enfrentar situações difíceis, como demitir 400 colaboradores, né, e você bota embaixo do braço e diz assim, ok, bota para dentro e vamos embora. A aquisição de uma Bung, que era 3 vezes o nosso tamanho, tu tem que olhar para cima para esse gigante, né, e dizer assim, bom, né, você que o pequeno que está comprando o grande, né? Há uma joint venture com uma Galvani, onde você tem uma Yara estruturada, global, né, com uma empresa totalmente familiar, né? Há uma compra de uma empresa da Vale, que é outra, né? Então, muitas coisas, né, essas aquisições, né, e tudo isso que aconteceu durante essa jornada aí também, obviamente, esse é o doutorado na prática que você faz, porque realmente te traz muitos ensinamentos, porque no fim, né, você tem um tema comum que você tem que trabalhar muito forte, que é a gestão de cultura, né, organizacional, não somente aqui dentro do Brasil, mas também, né, a diferença cultural, né, de Latinoamérica, Brasil com Noruega, por exemplo, né? Então tem várias dimensões disso, né? Então esse é talvez um dos maiores desafios para um gestor de uma empresa internacional, né, fazer esse trabalho numa jornada tão forte de crescimento para administrar esta gestão interna aqui das diferentes culturas organizacionais que você compra e também a diferença cultural com um país como a Noruega. Você ficou 4 anos na Noruega, foi de 2009 a 2013, é isso? Isso, exatamente. E aí, em 2013, você voltou para consolidar essas aquisições aí. Isso. Hoje, como é em que nível que está, né? Porque aí chegamos, a gente já falou das aquisições, a Iara hoje é líder do setor no Brasil e acaba também de promover vamos dizer assim, um novo modelo aí. Eu queria que você completasse até chegar ao que está acontecendo hoje, né? Porque a última vez que eu falei com você, eu estava falando com o presidente da Iara Brasil. E hoje eu estou falando com o presidente da Iara Américas, né? E Américas, Américas. A gente falando que Canadá, Estados Unidos, México,
do Canadá até a Argentina. O que Exato. mudou? Primeiro, então, só para fechar esse capítulo do Brasil, Carlão, né, tem Aham. essas várias aquisições que a gente fez, né, então nos últimos 15 anos aí um programa de investimentos, né, entre aquisições e investimentos aqui no Brasil de 15 bilhões de reais, né, Uau. e relevando realmente a empresa a ser uma protagonista, crescendo junto com a agricultura brasileira aqui. Então, Uhum. um orgulho, né, de junto com a minha equipe, de ter construído esta posição e esse legado aqui no Brasil, e nunca esquecendo, né, não só na parte de negócio, mas muito focado na parte humana, né? Estão trabalhando questões como diversidade, onde eu tenho orgulho de a gente ser uma muita coisa por fazer, mas dentro da realidade brasileira hoje, uma empresa que está bastante avançada na questão de segurança, que é um tema inegociável para nós, né, indo para outros patamares, né, reduzindo 90% o número de acidentes que a gente tem comparado a quando a gente entrou nas aquisições, do tema de ética, né, e de conformidade, onde nós somos uma empresa referência aqui no Brasil, quebrar essas coisas e mostrar que a gente pode fazer negócio, né, também, né, sendo uma empresa ética, responsável, né, respeitando, né, todas as questões de meio ambiente, questões de segurança, né, fomentando o bem-estar das pessoas e tal. Então, esse equilíbrio junto com o crescimento e tendo essa posição de destaque aqui no Brasil é o legado que fica, então, desta jornada. E, e aí chega um momento, né, que no meio da pandemia, a decisão, a empresa tomou uma decisão a nível mundial, né? Lembrando que como presidente da Yara Brasil, eu também já era parte da diretoria mundial da empresa lá na Noruega, então Uhum. frequentes, né, inserções e participações lá fora. E nós tomamos então uma decisão no meio da pandemia de mudar a estrutura global da empresa, que até então era uma empresa que estava organizada por segmentos, segmento de produção, segmento de distribuição e segmento de produtos industriais, e a empresa passa a se organizar por região. E verticalizar, né, toda a cadeia de valor dentro de uma região, e cria então a região Américas, que você já comentou, a Uhum. região Europa e a região Ásia e África. Uhum. E algumas funções globais, né? Mas também simplificando isso e trazendo muito mais empoderamento para dentro dessas regiões, para que elas sejam muito mais autônomas e vistas mais até como similares a empresas, né? Parte de Uhum. um conglomerado global, para dar mais autonomia, né? E poder realmente desenvolver mais dentro das realidades de cada região. Eu fui, então, a felicidade de ser convidado para assumir essa posição, agora no dia 1º de junho, e, e esse então é o próximo passo, né? Ver o que nós podemos então aproveitar desta jornada aqui do Brasil e das jornadas feitas nos outros mercados da América Latina, né? E da América do Norte, né? E, enfim, né? E consolidar isso e ver oportunidades também de desenvolvimento e de crescimento. O que mudou que você acha que fica para sempre? Eu quero essa experiência sua deve ser uma coisa muito extraordinária, porque eu estou pensando aqui no meu negócio que é pequenininho ali, agora imagino uma coisa do tamanho dessa sua responsabilidade. Como é que isso, como é que é a prática desse dia a dia, senhor? Como é que tem sido a sua experiência? Eu acho que se pegar como exemplo, né, eu vou te dar dois exemplos, né? Nós não tínhamos home office aqui no Brasil, Uhum. em nenhuma parte da empresa, para falar a verdade. Uhum. E com a pandemia, nós fomos forçados a fazer home office. E eu digo assim que se nós fôssemos fazer tradicionalmente, pela muitas vezes burocracia que a gente tem, né, a gente Uhum. levaria um ano para colocar talvez 30 pessoas em home office. Nós Uhum. colocamos 1.300 pessoas em uma semana. E dessas 1.300, 300 nem computador tinham, nem notebook tinham, porque trabalhavam com um desktop na empresa. Uhum. E funcionou muito bem, está funcionando há mais de 3 meses, né? E a empresa está andando muito bem, graças a Deus, e nós estamos, obviamente, cuidando muito bem dos nossos colaboradores, então acho que esse é um sinal concreto, né? De mudança dos tempos. Eu fazem 3 meses, mais de 3 meses, que eu não vou a nenhum escritório da Yara.
E nesse meio tempo, é o segundo exemplo, nós fizemos essa grande mudança a nível mundial, todo em forma virtual. Então, eu tomei posse dos Estados Unidos, da América Central, né, América do Sul e tal. Visitei todos os países em forma virtual, né, constituí as equipes, e enfim, né? E está tudo funcionando. Então, eu acho que é, é, essa e eu devo dizer assim que eu estou gostando porque está me dando um equilíbrio melhor com a minha família também, né? Então, eu Sim. passava muito tempo fora viajando, então e hoje eu estou dentro de casa, né? Eu não digo que o dia não seja difícil, ele comprido, né? E passe talvez a maior parte do tempo dentro de um quarto aqui, né? Reservado para isso e tal, né? Mas pelo menos, né? Eu posso estar junto com a família, curtindo aqueles momentos, né? Café, almoço, janta, noite, coisa e tal. Então, isso trouxe um equilíbrio um pouco melhor e eu acho que algumas dessas coisas eu não quero negociar mais também. Eu acho também que as próprias empresas elas vão ser mais testadas, né? E aquelas empresas que têm, vou exagerar aqui um pouquinho assim, que tem só uma abordagem de gerar lucro, né? Uhum. Eu acho que elas vão ter muito mais dificuldades. Eu acho que a população ela vai olhar muito mais o propósito por trás de uma empresa também, tanto como cliente, como consumidor, mas também como um colaborador, né? Para quem que eu quero trabalhar. Então, eu acho que essa é uma reflexão que vem, né? E que para nós é uma bênção, porque, né, se você ler a nossa missão, né, alimentar o mundo e proteger o planeta em forma responsável, isso já está no core, né, e nunca foi tão bom, né, e tão fácil, né, exercer a missão da empresa como agora. Então, isso realmente está sendo testado e está funcionando muitíssimo bem. Para mim, é uma rotina agora pesada de viagens, nesse momento virtuais. Em algum momento, elas vão ter que ser calibradas com viagens, né? Talvez menos para a Noruega e mais para esse lado das Américas, né? E como você disse, né? Quanto mais subir aqui nas Américas, menos eu conheço, né? Então, eu Uhum. conheço bem o Brasil, conheci a Argentina, trabalhei com alguns outros países da América Latina, trabalhei pouco com os Estados Unidos, muito pouco. Então, esse é um mercado que eu vou ter que conhecer muito mais, investir mais tempo até para, né, ver se a gente consegue também levar a Yara a outros patamares também lá nos Estados Unidos. Hoje, como é que é? Essa seria uma pergunta que eu ia te fazer, né? O que no conjunto do faturamento global da Iara, o que significa, como é que ficou dividido em termos de faturamento as Américas, a Europa, a África e a Ásia? O que está em cada pedaço desse? A região Américas é a maior região global, em torno aí de 45% mais ou menos. E aí Uhum, você tem como segundo a Europa e o terceiro a Ásia e África. uhum, É, E dentro desse quase metade, né, aí que representa as Américas dentro da Iara, obviamente que o Brasil é a maior porção, né? O Brasil é 2/3 das Américas, porque o uhum, Brasil já era o maior país isolado, né, da Iara a nível mundial. uhum, Então, a Américas tem uma posição muito importante, né, dentro da Iara e o Brasil tem uma posição relevante dentro da Américas. Por isso também a decisão de eu ficar aqui no Brasil fisicamente, fazer a gestão a partir daqui, também é uma questão pessoal, né? Eu prefiro ficar aqui também nesse momento. uhum. E, uh, e também para segurar. Então, eu sigo como presidente do Conselho da Administração da Yara Brasil, embora eu tenha deixado a presidência da Yara Brasil, eu sigo no Conselho como presidente. E porque o Brasil, né, se o Brasil dá certo, tem boa chance da América dar certo. Se o Brasil não dá certo, é, é bastante difícil a América dar certo. Olha, e qual que é o seu, vamos dizer assim, quais são suas metas aí de você, porque o Brasil já, como você falou, 2/3 das Américas, 45% do faturamento da Iara está aqui. Quais são os seus grandes, quais são os seus maiores desafios aí nessa nova jornada? Eu acho que em relação ao Brasil é a gente consolidar quando a gente cresce tão rápido e tão forte como a gente cresceu aqui nos últimos, né, 5, 10 anos, né? É, a gente
cresce de calça curta, né? Então, precisa agora otimizar. Então, o grande foco agora aqui no Brasil é fazer isso, otimizar toda essa máquina, né? Ela tem o tamanho que ela precisa ter, ela tem a massa crítica, então ela precisa ser otimizada e ser muito mais autônoma, né? No sentido de funcionar muito bem. Uhum. América Latina, a gente tem espaços para crescimento, né? Nós começamos uma jornada, então realmente é encontrar os modelos, né? É bem diferente. O Brasil é um país muito grande. Você Uhum. vai para a América Latina, você tem vários países pequenos com nichos, né? Mas com nichos muito interessantes, né? Muitas vezes de produtos especiais, né? Um café na Colômbia, banana lá na Costa Rica e assim vai, né? Então Uhum. tem uma série de oportunidades para a gente trabalhar mercados regionais, que embora menores representam boas oportunidades. Então esse vai ser o foco na América Latina para otimizar isso. E nos Estados Unidos, novamente, é diferente, né? Um mercado grande, né? O mercado dos Estados Unidos é o maior mercado mundial, né? Tirando China e Índia, né? Que são mercados controlados pelos governos, né? Então, nós temos China, Índia, Estados Unidos e depois já vem o Brasil, né? Uhum. O Brasil já vem, é o segundo mercado privado global ou o quarto global. Uhum. E se a gente olha o tamanho dos Estados Unidos e a gente olha o que a Yara é a nível global, a Yara não tem ainda essa presença tão forte nos Estados Unidos. Então esse é o grande desafio, né? Não me pergunte como, né? Mas esse é que nem foi aqui no Brasil, né? O que eu aprendi do meu pai, né? A gente vai lá e faz, né? Pode não saber ainda como e tal, eu só sei que vamos fazer, né? Então essa é a missão dos Estados Unidos, é a gente seguir numa jornada de crescimento e passar a ser um jogador também relevante lá naquele mercado, que é o maior mercado privado global. Maravilha, e com certeza vai ser um grande desafio, né? Pelo que está falando, os números da Iara nos Estados Unidos, eles não ornam com os números da Iara no resto do mundo aí, né? É, Pelo que eu estou entendendo, o desafio é fazer os Estados Unidos ficar mais ou menos parecido com o Brasil, né? esse seria o sonho. Nós vamos trabalhar para isso. Se falou muito, né? 200 mil lives falando que agora a pandemia era o momento de sentar em cima do caixa, de valorizar o caixa. E eu sempre fazia a seguinte questão: quando que não foi esse momento de zelar do caixa, né? É, é verdade. Mas eu acho que as crises, o que elas trazem, né, elas trazem grandes oportunidades também. Você estar pronto, né, para crescer dentro de uma crise, né, eu acho que esses são saltos quânticos que as empresas fazem. É como saber fazer a gestão de uma crise. E aí, obviamente, que o caixa ajuda, né? Porque o Uhum, que mata uma empresa não é um resultado ruim do negócio, né? O que mata uhum. uma empresa é a falta de caixa. Então, às vezes você tem um negócio que é muito bom, mas você não consegue girar ele porque você não tem caixa. Então, por isso essa importância brutal do caixa, né? Porque às vezes, né, num momento como esse, você precisa um pouco mais de fôlego, você precisa ajudar um aqui, outro ali, coisa e tal. Então, o caixa definitivamente ele joga um papel importante, mas não é o único. Maravilha. Olair, obrigado pela sua presença aqui no Domingão do Carlão. Eu queria que, para encerrar, você, acho que essa resposta já deve ter ficado aí nas entrelinhas desde o começo da entrevista, mas eu queria que você fizesse aí uma reflexão, né, sobre que futuro você espera, o que essa quarentena, que eu já não estou nem chamando de quarentena mais, estou chamando de centena, né? Porque a gente já está aqui centena de dias, uma centena de dias aqui, não, literalmente eu não sei o que vai acontecer, quando é que a gente vai voltar. Eu queria saber, dentro da Iara, como é que a Iara está pensando essa questão do home office, se vai voltar, que jeito vai voltar, fica à vontade de você fazer uma reflexão sobre que futuro você espera. Bom, eu primeiro eu espero a nível geral de que essa dor toda que está sendo causada e a dor no sentido amplo, né, dor de vidas perdidas, né, dor de negócios que estão morrendo, dor de uma criminalidade que deve aumentar e afetar a sociedade, tem diversas dores que essa pandemia trouxe e vai continuar trazendo.
Então, a minha esperança é de que esta dor, de que ela pelo menos sirva para alguma coisa, né? Para algumas reflexões e que de alguma forma possa contribuir para um mundo melhor, né? Seja qual for essa definição de melhor, né, de cada pessoa, né? E eu acho que vai ser uma grande oportunidade para encontrar um novo modelo, que eu não sei exatamente a resposta, algumas coisas estão mais claras, né, mas a gente tem a determinação clara de encontrar um equilíbrio adequado para buscar de uma forma holística, né, olhando o resultado para todos melhor dentro disso. Maravilha. Olair, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Domingão do Carlão. Eu tenho certeza que se você ficou até essa hora aqui, valeu a pena demais. Olair, sua presença sempre muito boa. Eu acho que foi um papo super agradável, fluiu demais. Muitíssimo obrigado por topar dividir os seus conhecimentos, dividir sua vida aqui com os nossos telespectadores aqui do canal do Boi, viu? Muito obrigado, Carlão. É sempre um prazer conversar contigo. É sempre fácil conversar contigo, né? Porque você faz a coisa fluir. Então, parabéns, né, para ti pelo teu trabalho, né? E por esse programa. E obrigado pela oportunidade. É isso aí, gente. Muito obrigado por você estar aí. Você que é fanzaço do canal do Boi, tá em todo o Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E a gente sabe que esse material também vai estar no YouTube. Então, se inscreve aí nos canais onde você vê esse vídeo, que isso é muito importante para nós. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para você. E eu vejo todos vocês no próximo domingo.